ao vivo aqui no YouTube. Então, o nosso tema de hoje é: aceitar o destino de alguém traz dignidade a todo o nosso sistema familiar. Esse é o tema que vou conversar hoje com a Luísa, minha amiga querida. Seja muito bem-vinda, Luísa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos, então, aqui no Instagram e no YouTube. E eu vou pedir que nos deem aí um feedback, se estamos sendo ouvidas, se está tudo certinho, se vocês nos veem bem. E também podem contribuir com perguntas, com as suas dúvidas, com os seus feedbacks. Aqui no Insta nós tivemos o nosso vídeo travado. Vocês que estão aqui no Insta, vocês me veem? Gina, maravilhosa! Nos dá um feedback aí, querida. Luísa, seja bem-vinda! Hoje eu não consigo te ver aqui pelo Instagram. Vamos ver se agora funciona. Agora sim. Aê! 100% dos recursos funcionando hoje? 100%. Tá, você está travando para mim um pouquinho, tanto aqui no Insta quanto no YouTube. Então, não sei se é a minha conexão ou se é a sua, mas as imagens estão travando. Provavelmente é aqui. Eu já estava com um problema de conexão um pouquinho mais cedo. Então, olha lá, a Gina falando, voltou. Então, olha lá, tinha travado mesmo. O pessoal está nos avisando aqui que havia travado. Então, se nós voltamos, então tá bom. Quero me acertar aqui no YouTube. O YouTube é sempre um desafio para mim. Eu gosto mais de me ver aqui no Instagram. Então, o nosso tema de hoje, um tema super interessante, que nós definimos ontem à noite, não é, Luísa? E eu gostaria de compartilhar com vocês como este tema ele surgiu, porque nós não sabíamos a respeito do que nós iríamos falar, a gente não costuma combinar com muita antecedência mesmo, mas a gente quer contar para vocês, porque tem um aprendizado por trás disso tudo. Né? A gente precisa entender os sinais, e a definição deste tema veio através da leitura e da compreensão dos sinais. Então, conta para nós aí, Luísa, como foi que surgiu esse tema, como nós conseguimos delimitar esse tema dentro das constelações familiares. Bom, a gente estava ali numa conversa no WhatsApp e, inicialmente, qual o tema? Né? Não me vem nada à mente ainda, e vamos pensar, vamos acessar aí o campo, as informações. Nisso, a Jaque pegou e me mandou um print de uma conversa, né, Jaque? De um pedido de uma pessoa que a Jaque conhece. E você lembra, Jaque, exatamente o que a pessoa pedia? E aí a Jaque vai falar, mas eu não cheguei a ler, porque eu estava, nesse momento, digitando uma sugestão de tema. Né? Tem alguma coisa raspando muito. Pode ser que seja o microfone. Está raspando. Deve ser, deve ser. Deve ser. Vê se melhora agora. Se para de raspar. Parou. Melhorou? Melhorou? Tá, muito bem. Foi uma gambiarra que não deu certo. Me pegaram. Eu vivo fazendo isso. Às vezes eu coloco um colar e eu esqueço, ou raspa no brinco, eu tenho que tirar. Então, faz parte. E aí, olha lá, colocaram aqui, o que é? Parou o quê aqui? Que estava com ruído. Parou o ruído. Maravilha. Isso. E aí, a Jaque mandou esse textinho, eu não li, mas eu continuei escrevendo, porque eu estava ali digitando, então eu enviei para a Jaque uma sugestão de tema e falei, né? Lerei o conteúdo aí da sugestão. Ela, mas você não leu ainda? E eu já tinha mandado algo como sugestão. Então, por que, gente, que aconteceu isso? Porque a hora que ela perguntou, mas você não leu ainda?
e eu mandei uma sugestão de tema que encaixava de uma maneira muito harmoniosa com o pedido, olha, eu estou inteira arrepiada, com o pedido de uma pessoa para a abordagem de uma live. Então, foi muito interessante todo esse movimento ter acontecido. E também aconteceu algo que é engraçado, mas que é aquilo que a Jaque falou. Tudo tem um sinal, tudo traz uma informação. Eu escrevi a frase e saiu com 3 vezes a mesma palavra, a palavra alguém. Então, na minha frase, começava alguém, alguém, alguém. E isso me chamou a atenção. Falei, nossa, tem 3 pessoas do meu sistema que com certeza deverão ser incluídos. E a Jaque, o meu também. Por quê? Porque nunca ecoa para uma pessoa só. Nós estávamos numa dupla, recebendo informação de um campo onde era definir o tema. E definir o tema tem a ver com todas as pessoas que estão interligadas a nós, nesse momento em que nós nos propusemos a nos colocar a serviço de trazer informações sistêmicas para ampliar a nossa consciência, para harmonizar os nossos campos informacionais sistêmicos. Então, todos nós, de uma certa forma, estamos entrelaçados e aquela pessoa que havia pedido, né, e dado uma sugestão de um tema. Então, olha que riqueza de detalhes. E tem mais uma coisa ainda, depois a Jaque vai falar qual foi o pedido da pessoa para trazer aqui, preservando, com certeza, a identidade da pessoa, por uma questão de ética, de respeito. Então, eu também escrevi traz com S, muito embora eu tenha digitado e corrigido 4 vezes para ficar traz com Z, né? Traz, de trazer mesmo, do verbo trazer. E ainda assim corrigindo quando eu mandei. A frase para a Jaque, a mensagem, foi com traz, com S. E aí a Jaque veio, começou a avaliar, pera lá, né? Eu falho, ou seja, há um sinal por trás disso tudo. Então ela veio com a definição, em seguida eu tinha mandado a definição de traz com Z, que é trazer, e ela traz, né? Antigo, antes. Então, gente, é muito interessante, porque quando nós estamos assim abertos e receptivos aos sinais, a gente consegue, de uma maneira mais ampla, acessar as informações. E isso nos auxilia a perceber mais o que é que está havendo e o que pode e deve ser mudado. Então, é muito lindo esse movimento, né, Jaque? Muito bonito. Agora, deixa eu responder aqui a Gina. Ela está raspando de novo. Olha, não sei o que pode estar raspando, porque eu nem estava me movimentando, não tem nada para raspar, nada. Vê se sou eu, vê se sou eu. Não, tá silencioso, teus colares, pulseiras, brincos, nada tá raspando. Aqui, o que eu tô escutando são os barulhos dos pássaros, os sons dos pássaros aqui perto, e talvez tenha algum ruído ambiental de obra e alguma coisa, porque aqui essa cidade está em obra total, então isso foge do meu controle. Mas, raspando, não tem nada raspando agora. Se o fio do seu fone, já que ele estiver sobre a mesa, em alguma superfície, ele raspa. Mas nesse caso não tá, ele tá no ar. Tá suspenso. Tá no ar. Então, bora lá, são raspadas da atenção. Vamos lidar com os sons do ambiente e exercitar o nosso poder de concentração. Então, agora eu vou contar para vocês como a mensagem, né, que eu mandei para a Luísa, como sugestão de tema para nós trabalharmos. Eu estava conversando com uma pessoa que segue as nossas lives, que assiste todas as lives, geralmente não consegue estar ao vivo, e acho que não está ao vivo aqui conosco, porque está em horário de trabalho, geralmente assiste gravado. E eu perguntei para essa pessoa, quem sabe tu sugere um dos temas, sugere um assunto, uma curiosidade, tu, estou sem criatividade, não falei com a Luísa ainda, enfim. E essa pessoa escreve assim: fale sobre pessoas alegres, sobre pessoas iluminadas,
sobre pessoas que fazem a diferença na nossa vida, sobre pessoas especiais. Eu parei, pensei um pouquinho e respondi. Geralmente, nós falamos sobre um desafio. Qual o desafio nessa relação? Qual o desafio em relação a esse tipo de pessoa? A resposta foi: não há desafio. E eu printei essa conversa na íntegra e mandei para a Luísa. E quando ela responde, vem com o tema. Quando nós respeitamos o destino, nós trazemos dignidade a todos. A minha compreensão foi: quando eu respeito o destino das pessoas dentro do meu sistema, eu me abro para relações com pessoas que podem trazer alegria, felicidade, harmonia e leveza para o meu convívio. Foi essa relação que eu fiz. Eu pensei, isso é fantástico. Aqui há uma necessidade de incluir algo. Foi quando nós percebemos os 3 alguém e ela diz, nossa, tem alguém que precisa ser incluído no meu sistema. Imediatamente, eu disse, no meu também. E é o masculino. E são 3. E essa pessoa que sugeriu o tema, que vai nos assistir daqui a pouco, ela tem uma situação na família que nos leva a pensar num excluído que não foi visto até nós conversarmos há uns dias atrás e que vem gerando sintoma em várias gerações. Talvez 3 gerações. Então, o nosso tema foi definido. Você falou. Está fazendo teste? Falou, vem gerando e ficou mudo. Travou. Vem gerando o quê? Você está me ouvindo agora? Sim. Certo. Vem gerando sintoma. Quando nós não incluímos, quando nós não respeitamos o destino de alguém, e não respeitar o destino é excluir. É importante que se diga isso. Vamos de novo, a gente falou disso em outras lives, mas a gente está trazendo de uma nova forma, para que a gente compreenda que os sintomas são muitos, são diversos, às vezes, para uma questão. Então, uma questão de exclusão pode ter sintomas muito, muito diferentes. Então, vocês vão ouvir falar sobre exclusão de diversas formas nos nossos encontros. Então, quando eu não respeito o destino, vou brincar com o arquétipo da tia louca, do primo ou da prima esquisita, daquele que foi embora porque não quis mais conviver com a família, daquele que tem um comportamento diferente, daquela pessoa que faleceu e ninguém aceita a morte, da doença no corpo, da doença na mente, do vício, do comportamento diferente. Então, essas pessoas, muitas vezes, foram excluídas do nosso sistema e ainda permanecem esquecidas no nosso sistema familiar. E isso gera sintoma. Então, quando nós aceitamos o destino desta pessoa, incluímos esta pessoa no nosso sistema familiar, nós temos aí a oportunidade de cessar este sintoma. Se não curar aqueles que estão afetados pelo sintoma, que pode ser uma doença ou a repetição do comportamento, ou outras situações ainda, pelo menos para as gerações futuras, nós estamos oportunizando este cessar, esta parada de repetição de comportamento, de doença e de sintoma. Um exemplo, uma pessoa, um casal teve vários filhos, sei lá, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Perdeu um deles, perdeu. Um dos filhos faleceu, a dor foi tanta, mas eram tantas atribuições, tantos filhos para tomar conta, tantas coisas para se fazer. Então, o que esse casal faz com a dor do filho? Não faz. Não olha, principalmente tempos atrás, né? Muito
muito tempo atrás, as famílias tinham que se colocar a trabalhar no campo, na produção, e não tinham tempo de olhar para essa dor. Então, o que acontece? Aquele filho que foi gestado, que foi amado, que foi esperado, e que veio a falecer logo depois do nascimento, esse filho, ele é esquecido. Esse lugar é ocupado com o filho que vem depois. E essa é uma situação que foi relatada recentemente, vou preservar, obviamente, a identidade de quem trouxe essa situação, mas isso acontece, e isso aconteceu numa família, e eu recebi esse relato. Então, esse filho falece, não sei exatamente com quanto tempo de vida, mas ele chegou a ser registrado, ele recebeu um nome, ele existiu. E logo depois, essa mãe engravida mais uma vez, vem um outro filho, e essa família, com esses desafios da vida, diz o quê? Vamos aproveitar esse nome, isso tudo que estava preparado para aquele filho, e vamos oferecer para esse aqui. Então, aquele filho, ele perdeu o espaço, ele foi excluído. É como se viesse um filho para cobrir um buraco, né? Aquele espaço que ficou. E olha, é bom que assim a gente olhe para isso e compreenda que não foi falta de amor desses pais, mas uma, vamos dizer assim, uma necessidade, eles não tinham o conhecimento, né, de que isso poderia acarretar uma exclusão e mais tarde um prejuízo para esse que veio depois. Então, a gente comete, às vezes, inconscientemente, algumas atitudes sem a intenção. E ainda que esse bebê não tivesse nascido e recebido um registro, tivesse sido apenas gerado, mas a gestação tivesse sido interrompida por alguma razão, ainda assim, esta pessoa deveria ser incluída, deve ser incluída no sistema. Então, que a gente olhe com muito amor e carinho, e às vezes até a perda, ela já é um estágio mais tardio ainda. Um jovem filho, um filho adulto. Então, há uma perda, e às vezes a dor faz com que também a gente tente fala assim, eu quero esquecer. Então, eu quero esquecer, aquilo vira um tabu. Não se fala mais daquele ente querido, não se toca nesse assunto, e ele acaba sendo esquecido, e as gerações que virão depois acabam nem tomando conhecimento da existência desse familiar. Então, tudo isso são exclusões que poderão gerar um desconforto em todo o sistema. E, às vezes, isso vem na forma de uma repetição, até que alguém desperte e fala, vamos olhar para tudo isso. Vamos dar um novo significado. Vamos incluir esse ente querido que ficou ali esquecido, abandonado, rejeitado. E quando a gente fala, né, de aceitar o destino de alguém, né, traz dignidade a todos, aqui nós não estamos falando que isso vai ser confortável. Por quê? Porque aceitar a realidade, muitas vezes, gera um profundo desconforto. Mas isso traz dignidade. Por quê? Porque quando nós estamos na não aceitação, nós estamos fazendo um movimento de julgamento, aquele dedinho apontado lá, porque está reverberando em mim esse desconforto e eu não quero olhar para isso, eu não quero aceitar, porque isso faz com que eu me movimente, com que eu olhe para mim, que eu assuma aquela postura de entender, compreender e aceitar. Mas eu prefiro julgar, não aceito que você seja assim. É indigno você ser assim. E quando eu estou nesse movimento, desse julgamento, eu estou me emaranhando e criando uma confusão imensa no meu sistema todo. Excluindo alguém porque ele não atende às minhas expectativas e necessidades. E ainda assim eu estou criando uma grande confusão em mim e no meu sistema. Porque, gente, assim, dói o que eu vou falar, dói. Porque nós, quando queremos apaziguar um campo e queremos que o outro se modifique para que ele venha
e produza os resultados, ou tenha uma atitude que eu gosto, eu estou sendo egoísta. Porque eu não estou olhando para o outro com aquele respeito, com aquele carinho e com a compreensão. Mas eu estou querendo que ele supra as minhas necessidades mais íntimas. E eu estou ali numa postura infantil de que eu deva ser satisfeita nas minhas necessidades, nas minhas expectativas. Então, se eu estou neste comportamento, eu estou desconfortável, mas eu estou gerando no outro vamos dizer assim, eu estou denegrindo a imagem do outro, eu estou tirando a força dele, porque é isso que nós fazemos ao julgar alguém, e eu estou me colocando num pedestal, como se as minhas medidas fossem as corretas, como se eu soubesse mais do que todos, por isso eu estou criando normas e exigindo que elas aconteçam à minha maneira. Então, o que será que nós, né, dentro de tudo aquilo que a gente vive, com quem nós convivemos, o que é que nós não estamos aceitando? O que é que nós olhamos e julgamos como mal, simplesmente porque está me trazendo um desconforto e exigindo que eu faça um movimento de mudança em mim, que eu ressignifique em mim o meu olhar. Situações como essa, né, da exclusão de um filho, e que tu muito bem pontua, né, não é uma questão de julgar, não é uma questão de apontar a falha desses pais ou dessa família, em hipótese alguma. Até porque isso não vai resolver absolutamente nada. Não é o caso de julgar ou apontar falha. A questão é compreender. A situação foi essa. O que nós podemos fazer hoje com essa situação? A partir do momento que nós lançamos um olhar para essa criança que foi excluída, ela já não é mais uma criança excluída, ela já recebeu um olhar. E aí vem o convite para que você participe das nossas lives, sempre com os ouvidinhos atentos e o coração aberto. Porque o insight que você tiver aqui, ele pode sim ser um momento e um movimento de constelação familiar. Nem sempre a constelação precisa ser aquele momento oficial, constelador, o cliente e os recursos de constelação. Constelar é entrar num movimento de profunda aceitação e organização. Quando você olha para o seu sistema familiar e diz: existiu essa pessoa, sim, eu consigo agora olhar com compaixão para o destino desta pessoa. Aquela criança não pôde nascer, ou ela nasceu e não pôde viver. O motivo não importa, mas ela segue conosco, ela segue fazendo parte desta família. Um outro fato que eu vejo muito difícil de aceitar, eu vejo nas clientes, vejo na minha família mesmo, é a decisão dos pais. Os pais tomam decisões com base nas suas crenças, na sua compreensão de mundo, nas suas lentes. E o quanto é difícil para nós, filhos, aceitarmos a decisão dos nossos pais. O pai e a mãe que decide ir para uma casa de idosos e não quer ficar na família com os filhos sendo cuidado. E os filhos se sentem rejeitados, se sentem renegados, abandonados, e os pais simplesmente querem a sua dignidade de escolha. Escolheram e determinaram as suas vidas e querem continuar escolhendo enquanto têm lucidez para isso. Os pais que não querem mudar de cidade, enquanto os filhos desejam que os pais mudem, porque na cidade A, B ou C tem mais qualidade de vida, tem mais recursos, e os pais não querem, porque se sentem bem aonde estão, porque têm os recursos necessários, porque têm acesso, porque têm amigos, porque se sentem bem naquele lugar, e os filhos ainda querem
mudar. E quando esses pais vêm a falecer e o filho não foi bem sucedido no seu interesse de levar os pais para um outro lugar, e esses pais vêm a falecer, esse filho permanece com a culpa. Essa culpa, ela vem do lugar de eu deveria ter feito algo, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter salvo, eu deveria ter convencido. E não se trata de convencer, se trata, sim, de argumentar com razão, coerência e emoção, mas respeitar profundamente a decisão do outro. Quando nós não respeitamos esse destino, nós tiramos a força e nós comprometemos a dignidade do outro. E nós fazemos o quê? Geramos sintomas em nós e nos nossos filhos, que vão querer fazer exatamente a mesma coisa conosco. Olha que coisa bonita. Então, além de eu me enredar na história lá do pai e da mãe, eu já estou enroscando os filhos também aí para garantir sintomas. Veja bem, é necessário isso? Não é necessário. Quem está aqui conosco, quem passou por aqui, quem está aqui, quem vai assistir mais tarde, talvez pegue uma palavrinha ou outra e essa palavra seja a necessária, a suficiente para compreender que eu deixo de fazer sintoma quando eu aceito a vida como é, quando eu aceito a minha família como é, quando eu deixo o desejo de consertar as coisas de lado, porque não há nada para ser consertado. Somos perfeitos com as nossas imperfeições. Quando a gente consegue entender e aceitar isso, nós estamos a um passo da evolução e não de conserto. A gente consegue sim evoluir, consegue transcender as nossas dificuldades, consegue ultrapassar as nossas limitações, mas isso não significa consertar, significa sim evoluir. E quando a gente vem aqui trazendo esses conceitos para vocês, olha, nós temos aqui uma integrante querendo participar. Nós trazemos esses conceitos para vocês, porque os nossos entendimentos, eles se dão na prática, no nosso dia a dia. E assim como nós entendemos algo ontem e entramos no nosso movimento de inclusão, nós estamos aqui, compartilhando com vocês. Luísa, gerou algum insight? Te tocou de alguma forma essa fala? Essa fala está muito ligada à nossa necessidade de controle. Nós queremos controlar tudo e a todos, porque a sensação de não estar no comando, no controle, gera uma insegurança. Então, quantas vezes nós queremos determinar tarefas, resolver questões para o outro, querer que eles façam de acordo com a nossa medida, a nossa necessidade, está dizendo intimamente algo a respeito da nossa necessidade de controle. E essa expectativa de controle, ela é uma ilusão, porque ninguém pode controlar nada e nem ninguém. A vida é um eterno movimento. Então vamos observar mais o que é que nós estamos realmente querendo controlar, que é incontrolável. O que é que nós estamos fazendo questão, que nós não estamos nos desapegando e que está fazendo o nosso coração arder. Porque isso é mais comum do que a gente imagina nos nossos movimentos da vida. Então a gente quer controlar, às vezes, as atitudes do papai e da mamãe, que a gente já sabe que ajudar pai e mãe é colaborar, é na medida daquilo que é possível. Se nós pudéssemos fazer mais, nós faríamos, mas nós não podemos fazer esse mais. E às vezes a gente não respeita, não compreende, e se coloca numa posição de maior, quando a gente está querendo impor uma vontade para um pai, para uma mãe, nós estamos corrompendo o quê? A nossa hierarquia.
Então, aprender a colaborar sem interferir, exigir e dar ordens, sair desse esquema do que a gente chama, eu quero controlar, porque eu sei o que é melhor. Então, fazer esse movimento, se colocar no seu lugar, apazigua a nossa alma, apazigua o campo, que é reconhecer aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso. E com relação também aos demais amigos, familiares. E a senda mais difícil que nós encontramos muitas vezes é com relação às posturas dos nossos filhos. Que muitas vezes, como dizem muitos, solta a peia e a gente está ali, ó, agarrado. Né? Criamos os filhos, sabemos que os filhos são para o mundo, para ele, para a vida. No entanto, continuamos ali agarrados, muitas vezes insatisfeitos, porque eles não estão preenchendo as nossas expectativas. Eles estão, muitas vezes, inovando, e nós estamos olhando aquilo como, peraí, está fazendo diferente demais. Está errado. Está diferente, só pode estar errado. E é o nosso apego à regra, que muitas vezes nós não queremos que alguém faça melhor, diferente, vá para a vida, e a gente fica agarrado e segurando. Muitas vezes a atitude pode ser que esteja ali, você vê um perigo, um equívoco, mas ainda assim, permita que o seu filho, que a sua filha, que os seus sobrinhos, aqueles que vieram depois, sigam a própria jornada, a vida. Você pode auxiliar argumentando, exemplificando, despertando uma nova consciência. Mas exigir e desejar que seja diferente é querer manter esse controle que não possuímos, não nos pertence. E isso vai gerar um profundo desconforto e vai fazer com que a gente acabe excluindo uma postura, uma pessoa, simplesmente porque ela não está naquele padrão que eu acredito que seja o correto, o mais adequado. Então, eu estou julgando aquela situação. Então, eu estou tirando a força daquela pessoa de viver o destino dela e eu ainda estou emaranhando todos aqueles que vierem depois. Então, é uma postura, um olhar que nós temos que começar a perceber e a criar a partir de agora. É como a Jaque falou, nós estamos aqui numa live, mas nós estamos num movimento sistêmico. Então, se caiu a ficha de algo, né, fiz aquele... Então, eu percebi algo que até então era despercebido por mim. Eu não havia notado, eu não havia tido esse olhar até então. Nunca havia prestado atenção e percebido que poderia ser diferente ou que isso funciona dessa maneira. Então, que a gente olhe com muito amor e carinho para nós mesmos ao ressignificarmos algo, percebemos algo, porque não é para a gente se culpar. Não existe algozes ou vítimas. O que existem são experiências. Então, que a gente não ocupe esse lugar desconcertado de, olha, eu fui um algoz, olha, eu sou uma vítima. Não, eu estou experienciando a vida. E aqui hoje eu pude aprender algo que até então eu não havia percebido, eu não sabia que existia. Então é o momento em que a gente se trata com muito amor, com amorosidade verdadeira, aquela que eu me trato com respeito, de saber que eu também estou em aprendizado, assim como todos aqueles que me circundam, que convivem comigo, que eu conheço. Então é um movimento muito lindo de saber que nós podemos, sim, fazer algo diferente a partir do momento em que nós percebemos que algo pode ou deve ser ressignificado. E isso nos basta, isso tem que nos bastar. Agora, tu falando, me lembrei de uma situação e de um filme. Eu trabalhei por um bom tempo como orientadora de carreira. E inúmeras foram as situações
que pessoas me procuraram infelizes com a sua carreira, porque essa carreira que estava provocando esse momento de frustração e insatisfação não havia sido escolhida com o coração, havia sido escolhida pelos pais. Os pais pagam a faculdade ou dão a manutenção da vida enquanto essa pessoa está estudando, então os pais se achavam no direito de escolher a carreira do filho ou da filha. Isso, em alguns casos, trouxe muito retorno financeiro, trouxe muita prosperidade material para essa família, para esses pais. Então, os pais foram compensados materialmente pelo seu esforço, pela sua dedicação. O custo disso foi a infelicidade desse filho, dessa filha, que não seguiu o seu coração, que nem sequer, grande parte das vezes, nem sequer teve a oportunidade de pensar sobre o que gostava. Muitas vezes não teve chance de se apaixonar por nenhuma outra profissão, porque desde cedo foi informado: você vai ser médico como seu pai, você vai ser advogado como seu pai, você vai ser professora como a sua mãe. Tá aqui, tá enquadrado. Olha só, é igualzinho ao pai, é igualzinho à mãe. Feita para isso. E a carreira foi traçada ali no berço. Isso gera uma frustração, isso gera uma insatisfação. Em nome do quê? Da manutenção desse sistema, em nome de uma família, em nome de um status, em nome de realizar um sonho, talvez, daquele pai que não conseguiu ser médico e agora o filho ou a filha vai seguir essa carreira. Então, respeitar o destino é deixar que esta pessoa acesse aquilo que ela realmente é, aquilo que ela ama, o que ela deseja, o que vibra na sua alma, na sua essência. Para que a gente possa entender isso, tem um filme muito gostoso de assistir, eu já assisti umas 3 ou 4 vezes, chama Viva a Vida é uma Festa. Se você não assistiu, assista, e se assistiu, assista de novo, agora com a visão sistêmica. Eu vou ter que dar spoiler para poder exemplificar. A história, resumidamente, vou ser muito breve, é de um menino que é apaixonado pela música. Ele quer tocar violão, ele quer cantar, ele quer se apresentar num festival, isso se passa no México. É interessante porque tem a cultura mexicana. E agora se aproximando aí o Dia dos Mortos, Dias de Finados, então é um filme que fala sobre a festa que acontece no Dia de los Muertos, lá no México. Então esse menino ele é apaixonado, ele é encantado pela música. E na casa dele, há gerações, a música é proibida. Não se ouve rádio, não se toca nenhum instrumento, não se cantarola, não se assovia. A música é proibida. E muitos nem sabem por quê, simplesmente é. Cultura familiar, padrão familiar. Aqui é assim, ninguém questiona. E toda essa família vai vivendo, e vão casando, e vão tendo filhos, e a família vai crescendo, e paira um ar sombrio nessa família. E esse menino apaixonado pela música. E, no decorrer da história, ele descobre um homem maravilhoso que se torna o ídolo dele, e ele quer, então, ser como aquele cara. Descobre mais adiante que aquele cara, aquele ídolo, era, então, o avô dele, que imaginavam havia abandonado a família em nome da música, e por isso a música foi proibida naquela família. Mas este menino, motivado pelo que vibrava na alma dele, motivado pelo amor à música, ele vai atrás, ele vai para o mundo dos mortos e ele recria a história, ele reencontra esse ancestral e compreende a história como num grande movimento de constelação. Ele compreende que aquele homem morreu, sim, quando ele foi em busca do seu sonho, mas não pelo seu sonho. Ele morreu porque voltava para casa para reencontrar a família. Ele não abandonou a família pela música. Ele foi viver o sonho e ele voltava para sua mulher amada. E quando o menino traz toda essa história à tona, quando o menino conta tudo isso, essa figura volta a integrar a família e a alegria volta para a família.
Então se vive a festa do Dia dos Mortos e esse menino pode então viver o destino dele, que é um pouco diferente da história familiar. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que a família tem todo um trabalho e que esse menino não vai fazer parte desse trabalho quando ele for viver da música. Então, é uma forma lúdica, divertida, gostosa demais de se compreender o que significa respeitar o destino de alguém. O que é exclusão, qual o sintoma que a exclusão causa na nossa vida. O filme é muito delicioso, super recomendo que assistam aí no final de semana e depois nos deem os feedbacks para que a gente possa continuar, né, nutrindo na gente aqui esse desejo da vida, esse desejo de continuar compartilhando. Então, são inúmeras as formas que nós temos de respeitar e de desrespeitar o destino, não aceitando as escolhas profissionais, não aceitando as escolhas de vidas, não aceitando a sexualidade dos nossos filhos, pares, familiares. Várias são as formas que a gente tem de excluir. E tudo isso vai gerando sintoma na nossa família. E tudo que nós queremos é que as nossas próximas gerações elas sejam livres, que elas vivam bem, que elas vivam a sua essência, que elas evoluam o nosso sistema familiar. Mas para isso cabe a nós que estamos aqui tendo contato com essa oportunidade, aceitarmos aqueles que vieram antes. Né? Melhor do que aceitarmos, assentirmos, porque aceitar ainda passa por um viés de julgamento, né? Aceito, não aceito, concordo, discordo, não é isso. É assentir, é sim. Sim, para tudo como foi. Estamos chegando ao fim, hein? Saiba, sim, que a gente tenha também um olhar que nem tudo o que está permeando a nossa vida é conhecido por nós. Então, pode ser que tenha havido na nossa ancestralidade uma exclusão e que hoje nós trazemos um sintoma que é a não realização em algo, a falta de força para seguir adiante. Existem vários os sintomas, são diversos. O fato é que algo está acontecendo, eu não estou satisfeita, eu não estou feliz, eu estou me sentindo incomodada, eu não me sinto nutrida, há uma falta em mim, há um sentimento de inquietação. E aí nós podemos buscar esta informação que está oculta, não foi revelada, está lá escondida, esquecida. Então, ao abrir um campo sistêmico, nós conseguimos, às vezes, ter acesso àquilo que nem o nosso pai, a nossa mãe ou os nossos avós haviam percebido ou tomado conhecimento. Por isso que é importante, quando nós estamos assim, vivendo um momento, ou assistindo uma live, ou vivenciando a experiência de uma constelação, todos se aproveitam indistintamente. O constelador, o constelado, os representantes, aqueles que estão apenas assistindo. Por que que se aproveitam? Porque todo que faz sentido no nosso coração traz para nós mesmos uma inclusão, um respeito, uma ressignificação, e nós somos todos beneficiados. Então, ter esse olhar e permitir que isso aconteça é de grande valia, de grande contribuição, porque uma vez que eu incluo, uma vez que eu recebo no meu coração, eu apazigo todo o campo, para trás, para os lados, para frente. Então, é como se você deixasse que aquelas águas turbulentas se acomodassem, se aquietassem para seguir o seu curso, que muitas vezes estava turbulento. Então, que a gente tenha realmente esse novo olhar e se permita sentir e observar estando na presença. Então, ao assistir esta live ou outra live, ou ler um livro, ou estar em contato com sessões de constelação familiar, estejamos na presença para nos oportunizar estarmos aonde estamos e sentir a vibração deste campo. Então,
quem assistiu a live, mas estava ali lavando uma louça, conversando com alguém, atendendo uma campainha, às vezes olhando um celular, observando o barulho da rua, pensando no que acabou de acontecer, pensando no que vai fazer depois. Dê-se de presente, apazigua-te, coloca-te num lugar de sossego e assista novamente, agora com um novo olhar. Não só a esta live, mas as anteriores também, as que virão depois, porque é muita contribuição. E eu digo isso com o meu coração. E eu sei que a Jaque também, porque assim como vocês, nós também estamos sendo beneficiadas. E é tanto que nós contamos no início da live, quem não assistiu, volta e assiste, como foi que nós vivemos um processo de definição do nosso tema de hoje. Quantas fichas caíram, quantas coisas nós tivemos que olhar e procurar o significado dentro de nós, aquilo que fazia sentido. E quando faz sentido, aquilo aquece, acolhe e nutre a nossa alma. É a hora que o movimento da ressignificação e da compreensão acontece. Exatamente. E o pedido que nós recebemos, né, para falar sobre essas pessoas que se aproximam da nossa vida, quem não assistiu o início vai ter que voltar lá para entender o que eu estou falando. Então, foi um pedido, né, de falar sobre isso. Tá dito, né, durante toda essa live, quando nós podemos apaziguar o nosso sistema, quando nós podemos nos harmonizar com a nossa história, nós estamos dando permissão para que a leveza, para que a harmonia, para que pessoas harmoniosas, para que pessoas de luz se aproximem da nossa vida. E a gente não coloca essas pessoas para correr, porque quando nós não estamos em harmonia, essas pessoas chegam e a gente repele. A gente diz, não, sai daqui, eu não estou pronta para isso. Mas quando a gente está bem, quando nós estamos bem com o nosso sistema, nós permitimos que essas pessoas se aproximem e que a gente possa trocar com essas pessoas em relações de equilíbrio, em relações de profunda troca, de troca harmoniosa e equilibrada, que é isso que nós estamos fazendo aqui com vocês, porque quando nós nos entregamos, nós também recebemos, e recebemos muito. Eu quero deixar um convite para vocês fazerem um exercício com base em tudo que nós falamos hoje. Depois de escutar atentamente as nossas palavras, tire uns minutinhos, que seja 5 minutinhos, no silêncio. Se você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade de se concentrar, de ficar quietinho, porque começa a vir um monte de pensamento, coloca uma musiquinha instrumental no fundo, ou um mantra, se você gosta. Algo que vai servir para distrair, essa é a realidade. É para distrair mesmo. Coloca esse sonzinho no fundo e olha para o seu sistema familiar. Imagina todas as pessoas da sua família, todas elas na sua frente, todas, todas, todas. E percebe que entre essas pessoas tem alguns espaços. Não tenta preencher esses espaços. Coloca apenas uma luz nesses espaços. São as pessoas que precisam ser incluídas. São as pessoas que pedem para serem vistas. Faz esse exercício simples. Se coloca diante do teu sistema e olha, e acolhe, e percebe se vem alguma emoção no teu corpo, se vem alguma sensação no teu corpo, e simplesmente, depois de fazer esse exercício, baixa a tua cabeça e diz sim, eu faço parte. Eu faço parte desse sistema e eu honro a todos com a minha vida. Simples assim. Se quiser compartilhar depois o que sentiu, nós estaremos aqui com os nossos ouvidos e corações abertos, prontos para receber o teu feedback. Agradeço demais mais uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com a tua presença, minha amiga. Vamos fazer o nosso coraçãozinho? Vamos fazer o coração? Ó.
a nossa Gratidão. Gratidão, gratidão. Imensa. Até a próxima quarta-feira, então, com um tema que a gente não sabe qual é, mas ele vai se apresentar até lá. E aceitamos sugestões também. Serão muito... Também aceitamos. Beijo no coração, tá gratidão, minha amiga. Gratidão, Jaque. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.